colegas de Manaus, Goiânia, Belém, daqui da Paraíba, Fortaleza, Mato Grosso. Isso que é importante, tá? Eu acho que é uma oportunidade singular que a gente tem de, na qualidade de diretor eleito, logo representante de vocês lá na FUNCEF, fazer uma prestação de contas para vocês sobre a situação da FUNCEF, o que se passa na FUNCEF, por que desse silêncio aparente que ocorre na FUNCEF, né? Há uma reclamação de pessoas dizendo que a FUNCEF está muito silenciosa, e realmente está silenciosa. Vou explicar para vocês o que se sucede lá dentro, e também começar me desculpando pela ausência dos dois colegas. O Delvio chegou a vir comigo, mas ele tem problema de coluna, e o avião que a gente veio andando não tem aquelas cadeiras mais largas, ele não está conseguindo nem ficar em pé direito. Ele levantou, chegou do saco, mas estava branco de dor nas costas, então ele está descansando. Se tiver condições, se ele recuperar, ele vem ainda antes do final, senão eu peço desculpa por ele, pela ausência dele aqui, dadas as condições dele, tá? O Augusto não pôde vir também. Vocês viram que tivemos um problema lá em Brasília hoje, né, no prédio, e assim, já não havia mesmo condições do Augusto estar aqui, mas o importante é que um de nós está aqui presente. E além de passar algumas coisas para vocês de maneira breve, que meu propósito não é queimar aqui 1 hora, 2 horas de vocês, dando números sem oportunidade de vocês tirarem as dúvidas de vocês, como era um padrão de prestação de contas, né? Mas principalmente abrir espaço para o diálogo. Eu vou provocar vocês, tá? Trazendo as informações, e abrir espaço para o diálogo para a gente tirar as dúvidas, que eu sei que são muitas dúvidas de vocês. Bom, então meu nome, para quem não sabe, é Max Maurano Pantoja da Costa, né? O Max Pantoja, segundo as palavras do Joésley Batista, lá na revista Isto É, para quem leu a matéria, quais são as intenções do senhor Pantoja, né? Não, tem umas revistas que chamam só o Pantoja. É o Pantoja. É o Pantoja. Então, as intenções do senhor Pantoja é trazer à luz todas essas verdades que vocês estão tendo conhecimento agora. Tá? Só que eu não estava fazendo um trabalho sozinho, estava fazendo um trabalho de cooperação com o Ministério Público, com a polícia, na defesa do patrimônio que é de todos nós, que é a nossa fundação e a fundação dos colegas de outras empresas que dependerão, tal qual nós, de um benefício dessas fundações quando aposentarem. Bom, pessoal, vou tentar falar, não na profundidade, mas como vai ser um objeto de pergunta natural de vocês, sobre a questão do equacionamento, é óbvio, tá? Não dá para deixar de passar. Sobre a questão da liquidez da solvência da fundação, tá? E sobre a questão desses ativos complicados, objeto de investimento passado, que nós já perdemos alguns, já tivemos baixa contábil de boa parte deles, tá? E estamos tentando salvar um deles, especificamente esse caso do nosso investimento na Eldorado, não na JBS. Na JBS, para quem acompanhou o balancete nosso publicado em novembro, eu registrei lá nas notas do balancete uma perda em relação à meta atuarial, que é aquilo que nós precisamos para poder pagar os benefícios de vocês, já que os benefícios de alguns planos são corrigidos pela meta, pura e simplesmente, né? E toda vez que a gente empresta ou investe recursos, e esse recurso não volta ou não bate a meta, ele vira déficit que será acumulado e será pago por todos nós na forma de equacionamento, tá? Então, nós trataremos desses ativos. O da moda agora é o JBS, mas lembro, esse caso específico não generalizou, porque todo mundo conhece
os negócios da família Batista como JBS, mas não é bem JBS, é uma holding chamada JIF, e embaixo dela tem vários investimentos, dos quais nós tivemos relacionado com pelo menos 3. Tá? Nós tivemos diretamente, fora a possibilidade de investimentos indiretos através de fundos terceirizados que investem de uma maneira bem livre, sem passar pelas decisões das diretorias, a escolha do ativo. Então tem a holding JF, tem JBS, nós tivemos ações da JBS. Na JBS publiquei, nós tivemos uma perda contábil de cerca de 540 milhões, tá? A saída desse negócio. Esse negócio é originário de um FIP chamado FIP-PROT, do qual nós éramos um dos cotistas, juntamente com a Petros e o BNDES. Por isso que sai muita matéria aí falando BNDES teve perda de 700 milhões, 1 bilhão, cada vez sai um valor, depende da forma como é enxergado, da forma como é corrigido. Tá? Mas toda vez que vocês olharem falando de esse grupo JIF e BNDES, nesse caso específico está na mídia, diz respeito ao FIP-PROT, que depois viraram ações da JBS, no qual eles tiveram perda, o BNDES, que tem muito dinheiro, né? Tem como se recompor das perdas, inclusive, mas nós éramos sócios com 25% também, nós tínhamos um percentual, não era bem 25% o valor exato aqui, mas esse percentual que a gente tinha de investimento nele nos deu uma perda atuarial de cerca de 540 milhões, ou seja, meio bilhão nós perdemos. E temos um outro investimento nesse grupo, que é na fábrica de celulose, chamada Eldorado, que nós investimos lá atrás, quando era um FIP chamado FIP Florestal, quase 300 milhões, tá? E eu sou conselheiro desse investimento, tá? Eu, Max Moura, sou conselheiro desse investimento chamado FIP Florestal, que tem como ativo essa fábrica de celulose, e por conta da minha participação nesse investimento, que está meu nome aí sendo citado, essa confusão toda, que esclarece muito pouco e insinua muito. Tá? A forma como foi divulgado foi pouquissimamente esclarecedora, mas muito insinuadora, tentando, de certa forma, queimar meu filho, de certa forma, desqualificar-me como pessoa ou como conselheiro. Tá? Nós temos contabilizado nessa empresa, no FIP Florestal, na empresa Eldorado através do FIP Florestal, 1 bilhão e 600. Desse 1 bilhão e 600, nós ainda não fechamos o balanço de dezembro de 2012, que é uma pergunta que é recorrente. Por que ainda não fechou o balanço? Como é que eu vou resgatar, eu de PDD, vou resgatar meu novo plano, tá? Se eu não tenho as cotas, tá? Então por que o balanço não está fechado? Porque essa empresa, a Eldorado, ainda não foi precificada da forma como anda a norma. Porque ano passado, eu só posso fechar a contabilidade quando todos os fundos de investimento terceirizados, através de FIP, que faço, me mandam, de acordo com uma regulação da CVM, me mandam o valor que esse ativo deve ser contabilizado na fundação, e isso é feito a partir de uma contratação que o gestor, não somos nós, o gestor lá do fundo, tá? No caso, o gestor desse fundo é o Brasil Plural, tá? Do FIP Florestal Eldorado, contrata uma empresa especializada para dizer quanto vale esse ativo. Ano passado, como eles queriam dar continuidade de um projeto que eles têm de montar uma segunda planta, nós já temos uma planta, que é a fábrica da Eldorado, lá em Três Lagoas.
eles queriam criar uma segunda planta. Para essa segunda planta, eles iam precisar de mais 10 bilhões. Perceberam? 10 bilhões. Se a gente acompanha esse projeto, eu ia ter que aportar recursos, estando na crise que a gente está, em um FIP, para criar uma segunda planta. A primeira planta, essa que já existe, custou 10 bilhões, tá? Cerca de 10 bilhões. A segunda planta que eles queriam fazer custaria 10 bilhões. E a regra, isso é um script que aconteceu em vários investimentos de FIP, quando querem que a gente faça novos aportes, acompanhe novos investimentos, geralmente o ativo é supervalorizado através de um laudo contratado a terceiro. Se a gente não acompanha esse laudo, o que acontece com a gente? A gente é diluído num valor enorme, tá? No ano passado, quando eles queriam forçar a fábrica do Superplanto, jogaram o ativo lá para cima. Eu falei, não ia aprovar, não tínhamos recursos, aquilo não estava formalmente aprovado, o projeto não estava formalmente aprovado, então eu criei uma dificuldade enorme, porque se eles aprovam aquilo e a gente não acompanha, então a nossa participação ia ser reduzida, tá? Em vez de 25% do PIB, nós íamos ter, sei lá, metade, porque eles iam buscar, entre aspas, um investidor de fora, que ia dizer que comprou, geralmente no passado acontecia assim, entrou com capital para compor a necessidade de capital, e geralmente a gente era diluído pela metade, numa tranche dessa. Então eu me opus a isso, me opus a registrar por 1,6 bilhões, a diretoria acabou se dobrando porque a empresa de auditoria disse que a gente não podia deixar de registrar a contabilidade de acordo com o laudo de avaliação, mas eu avisei para o Joés, falei, olha só, você tem consciência do que você está falando, eu recomendo você pedir uma segunda opinião. Falei com ele pessoalmente, porque esse valor, na minha avaliação, está superfaturado, porque na hora que a gente sair, a gente vai querer sair por esse valor, tá? Que a regra é essa, na hora de chamar capital, bomba para cima, na hora de sair, joga lá para baixo para pagar um valor pequeno. Entenderam a lógica do sistema? E assim aconteceu com muitos outros investimentos que a gente fez, tá? A gente importou muitos recursos, na hora de sair, a gente saiu com praticamente nada. Então, é no script que a gente chegou lá desde o início, percebeu que acontecia dessa forma. E nesse caso, como eu estava como conselheiro, não ia permitir que ele fosse repetido. Bom, acabou registrando, né? A auditoria disse que se eu não registrasse, a fundação não registrasse, ia dar uma ressalva aos planos por causa daquilo, teve que ressaltar, mas eu sei, vocês todos têm consciência do que vocês estão fazendo. Se esse laudo não se sustentar, eu vou recorrer, eu vou tomar as providências devidas em defesa da fundação. Bom, chega no ano seguinte, que é esse ano, novo laudo. Sabe quanto é que veio o novo laudo? Então, o primeiro laudo do ano passado, que eles queriam mais grana, 1,6 bilhão. Esse ano que eles já tinham recebido duas buscas de apreensões, duas operações, sepsis e Greenfield lá dentro da companhia. Quanto é que veio o novo laudo? Que o juiz já tinha mandado bloquear bens para garantir os nossos ativos lá dentro, nossos direitos, e que já havia uma orientação para que, pelo menos uma promessa de que eles comprariam a nossa parte. Quanto é que veio a nova avaliação? Não foi formalizada, não foi aprovada, mas veio essa avaliação. Caiu de 1,6 bilhão para 399 milhões. Percebe? Por isso, aquela confusão toda que vocês acompanharam, foi não só por isso, né? Ou seja, durou um ano essa guerra. Eu falei que não ia admitir esse tipo de comportamento. E a gota d'água daquilo foi no final do ano passado, em novembro, já sob pressão da polícia, do Ministério Público. Já tinha havido a operação SEPS, já tinha havido a operação Greenfield,
tá? Eles resolvem fazer uma contratação de madeira. A companhia resolveu fazer uma contratação de compra de madeira de uma pessoa no valor de 190 milhões, sem comunicar o Conselho de Administração, onde eu ocupo uma cadeira. Eu nem soube que isso tinha acontecido. Aí no mês seguinte eles encaminham, depois de já ter assinado o contrato, encaminham essa contratação para mudar uma cláusula, que era uma cláusula singela, né, para o ingênuo, né? Olha, eu contratei, 96, está dentro da minha alçada da diretoria, só que para eu tirar essa cláusula, eu preciso da aprovação do CA. Que cláusula era? Era uma cláusula que dizia que a gente podia romper aquele contrato a qualquer hora, sem custo, se não fosse mais interessante comprar aquela madeira, desde que a gente comunicasse com 30 dias antes. Aí eu falei, cara, para contratar 196 milhões, você não me perguntou. Não me disse que a pessoa que você estava contratando, inclusive, é um ex-sócio seu. Aí agora você quer que eu me amarre a esse contrato, tirando essa cláusula que me permite sair a qualquer hora? Não aprovei, criou um impasse enorme, tá? Quando houve a primeira operação em setembro, julho, setembro, eu tinha pedido uma investigação forense, uma auditoria independente lá dentro, porque já tinha desconfiança de certas coisas lá em relação à composição acionária, avaliações passadas, superavaliações relacionadas ao nosso ingresso, quando a gente ingressou, na hora de comprar o preço lá em cima, na hora de sair o preço lá embaixo, eu falei para vocês, e tinha uma série de outras coisinhas que vinham acontecendo, que eu falei, bom, agora que eu vou uma operação aqui, eu quero uma investigação independente. Pedimos, eu e o outro colega da PES, propusemos, foi aprovado pelo CA, e eu quero que avalie tudo o que está acontecendo, todo o objeto da investigação, todos os itens derivados dessa investigação, mais desse passado, eu quero que uma auditoria independente me diga aqui se está ou não regulado. Bom, fizeram a auditoria, contrataram um escritório, foram adiando, isso foi em setembro, era para ter sido em 3 meses, não concluiu em 3 meses, chegou na virada do ano, dezembro, quando veio essa questão lá dessa contratação floresta, era para ter apresentado isso também, não apresentaram. Aí adiou para novembro, chega em novembro, eles apresentam o resultado, entre aspas, PowerPoint, né, sem dar nenhum relatório para a gente, onde no conjunto da obra eles mostram coisas gravíssimas, e na conclusão da apresentação tentam minimizar a gravidade do que foi apresentado, dizendo, olha, isso aí acontece, toda empresa tem problema. Eu falei, peraí, não vou aprovar isso não. Há uma incoerência entre o conteúdo que vocês apresentaram aqui e a conclusão que vocês querem fazer. Vocês querem aprovar a finalização do trabalho dizendo que está tudo ok, e nada consta para todo esse conjunto de coisas passadas que a gente tem discutido aqui o tempo todo, inclusive as avaliações caríssimas, elevadíssimas do passado que nortearam o nosso ingresso. Lá quando a gente entrou nesse negócio lá atrás, teve 3 avaliações contratadas, escolheram justamente a mais cara. Por quê? Foi 8, 9, isso vem lá aí depois houve uma reestruturação em 2011, também outra superavaliação que reduziu a nossa participação. Lá em 2011, lá em 2008, quando houve essa superavaliação, nós compramos 25%, tá? Na época não era uma fábrica de celulose, na época era uma empresa que explorava o plantio e a venda de eucaliptos. O PL dessa empresa,
investigou, era 100 mil reais. Então era um FIP, dentro desse FIP só tinha essa empresa, e o PL dessa empresa era 100 mil reais. Venderam 25% dessa empresa para a gente, 25% dessa empresa para a gente, desse FIP. E por esses 25% a gente pagou quase 300 milhões. A Petros pagou mais 300 milhões. A família lá, família, ficou com os outros 50%, e o aporte dela foi, entre aspas, em florestas que nunca foram comprovadas a regularidade daquelas florestas. Aquele aporte nunca foi comprovado, só que a gente não só com 25%. Nós entramos 200 Não há uma análise de risco não da empresa? Não há uma análise de risco da empresa, não? Nós estamos falando de um momento distante lá de 2007, 2008, entendeu? Eram assim que eram feitos os negócios na fundação. Percebe? Por que nós estamos tendo tantas perdas de investimentos 10 anos agora, tendo que reconhecer 10 anos atrás, tendo que reconhecer agora? Porque esse é o modelo do negócio. Esse é um exemplo que eu conheço bem, porque eu estava lá dentro, eu fui conselheiro, cheguei lá, fui para o conselho, mas vários outros que eu não fui conselheiro aconteceram da mesma forma, e a gente teve que reconhecer na saída a perda total. Sete Brasil, Multi, né? Teve vários, Multi não teve perda total, mas teve uma perda enorme. Tá? Vários investimentos, Global Act, que além de perder tudo, de reconhecer perder tudo, ainda estão chamando a gente para pagar a dívida que as empresas deixaram. Entendeu? Bom, então compramos 25%. Em 2011 há uma reestruturação e essa empresa de floresta vira uma fábrica de celulose que tem dentro dela a atividade de plantação também de exploração de floresta. Nesse momento dessa reestruturação, quando a gente tinha 25% de negócio e reestrutura ele, a outra avaliação. Nessa avaliação, sabe o que aconteceu? A gente não aportou mais dinheiro nesse momento, mas a nossa participação cai de 25% para 8%. Aí eu pergunto, cadê os comprovantes do aporte do outro sócio? Para justificar essa elevação da participação dessa e a redução da nossa. Era isso que eu estava pedindo lá dentro. Quais são as intenções do senhor Pantoja? Que esclarecessem isso. Tudo isso. Quem era o sócio original da família lá do Joézer, lá em 2008, quando começou as florestas? Era um cidadão do Banco do Brasil. Foi tocando ali. Deus me informou que saiu a primeira denúncia da Greenfield com relação ao caso do CEMIX, né? Uma lista, tocando ali, a lista das pessoas que foram denunciadas. Vários diretores da FONSEB, diretores da companhia, empresários. Não, nesse caso da CEMIX foi outro. É um outro FIP, outro negócio desses estruturados, onde a gente sabe que entrou com dinheiro e sai praticamente sem nada, tá? Essa era a regra. Bom, então a gente cai para 8%, e lá na origem eu descobri, né, na minha pesquisa, que o cara que deu origem a esse negócio chamava-se Mário Celso Lopes, empresário, ex-empregado do Banco do Brasil, aposentado, que depois de aposentado, antes de aposentado, se radicou lá pelo Mato Grosso do Sul, comprou umas terras lá. Terras na época eram baratas, terras arenosas, criou essa fazenda, essa empresa com base nessas terras que ele comprou, que tinha PL de 100 mil reais, e vendeu 25% desse negócio para a gente por 300 milhões, quase 300 milhões. E o sócio dele era o Joézer Batista. Aí
Para minha surpresa, depois que eles apresentam essa proposta de comprar a floresta por 196 de novembro do ano passado, aí eu vi quem é o vendedor: Mário Celso Lopes, o velho sócio. Percebe? Aí, um bate-boca, não aprovo, me recuso a assinar a ata. Vamos para a reunião do mês seguinte, em janeiro. Apresentam o resultado da investigação que eu vi e tentam atropelar, ou enfiar a goela abaixo, um resultado de uma investigação totalmente discrepante do conteúdo apresentado, sem relatório assinado, onde o SEAD estaria dando nada consta para eles, dizendo: todo o passado está correto, tudo isso que você tem reclamado, tudo que a polícia diz, o Ministério Público diz, está correto. Digo, não está incorreto. Nós, o que a auditoria aqui está dizendo, que na conclusão dela são coisas sem muita gravidade. Como coisas sem muita gravidade? Sabe o que eu fiz? Aí é uma coisa que eu espero que já tenha sido publicado. Eu vi hoje que o processo, o juiz acabou de decretar a quebra do sigilo do processo desse caso, né? Que estamos aí quase levando o Temer. E nesse caso tem informações nossas. Eu saí dessa reunião pessoalmente e levei essas informações todas ao Ministério Público. Tá? O que tinha lá dentro, por exemplo, que ele queria que eu desse como normal? Doações da empresa sem consultar o conselho para políticos. Como assim? A empresa é nossa, você doa dinheiro da nossa empresa para política. Doação da nossa empresa para assessoria de Funaro. Já ouviu falar de Funaro? Sim, sim. Alguém não conhece não por lá? Lá em Curitiba. Funaro é esse cara que está sendo denunciado aí, que é um dos que recebeu a grana. Ele está preso em Curitiba, Está né? preso, mas foi o cara que está aí envolvido nesse caso aí de ontem. É o cara que recebeu o dinheiro do JBM, do Joesley, para comprar o silêncio com ele. Ele era o agente do Joesley, que saqueava também dinheiro do FGTS, junto com o Clepto e o Percebe? Eu estou falando de coisas da era de Lula? Não. Estou falando de coisas da era do Lula e de agora. Coisas que estão acontecendo agora. Do governo, não mudou nada para a gente. É isso que eu quero dar um recado para vocês. Para a gente, não serve, não mudou muita coisa. A estrutura que criou e permitiu tudo isso permanece a mesma. As regras, as normas, os veículos, a forma de apresentar proposta de investimento é a mesma. Surge lá como geração espontânea. Chega na diretoria, às vezes, extra-pauta para eles decidir empréstimos que no dia seguinte a CVM cancela a operação de emissão de debêntures. Então, o que mudou de fato com relação a... A gente está condenando, realmente é condenável lá na origem da JBS, mas a gente está protegido, mudou. Foi lei, finalmente foi importante eu chegar lá, os diretores eleitos chegaram lá, para ter visão, analisar essas auditores, conseguimos entender esse processo. Vimos que o processo, por exemplo, de nomeação de conselheiros era extremamente inócuo. Pessoas ficaram décadas recebendo recursos como conselheiros de empresas investidas nossos, que foram à bancarrota total, sem nunca ter dado conhecimento à fundação da gravidade da situação daquela empresa. Para que servia, né? Então, para que havia as nomeações de conselheiros? Para eles ganharem por fora. Eu, como conselheiro lá, tive até contratação, foi aprovada até contratação de carro
carro blindado, e não estou usando, porque é um curso, mas é porque a situação é pesada. Vocês viram que o cara foi para fora do país. Você devia usar. O cara que denunciou o presidente foi para o país. E quem denunciou ele? Só eu. Você está na Paraíba, no final do mundo. Estou na Paraíba aqui, bem promessa. Você está Tem blindado. segurança, entendeu? Você está blindado. Ele foi para Times Square. Passou Então, bem. E a FUNCEF não deu uma declaração, É. manifestou. um silêncio ensurdecedor. É isso Era que só é- você. Ele ganhou imunidade É completa. isso que eu acho não estranho. poderá nem Como é ser que denunciado. você está numa berlinda dessa e a FUNCEF não se posiciona? Não Com foi relação a por você? conta de encaminhamento e pedido meu, que cheguei a apresentar na TE, solicitação de que fosse tomadas providências, inclusive judiciais em minha defesa. Eu fui achincalhado na mídia como um espertalhão querendo dar o golpe nele, não foi isso? Não foi a forma como ele apresentou a matéria, não foi essa? Então, Eu Marcos, seria um espertalhão querendo dar um golpe naquela santidade de pessoa. Isso é uma decisão da presidência, né? então era É o maior anunciador, é o maior anunciante. É o terceiro maior anunciante da Rede Globo. Hein, Max? Quem teve. Se eles pararem de pagar a Rede Globo, a Rede Globo quebra como anunciante. É o terceiro. Ô, Max, então no Imagina caso- de outras mídias que estão com pires na mão já. A mídia tradicional está toda. Não conseguiu perceber a tempo as mudanças e agiu como aquele sapo que estava na água fria dentro da. E tardiamente agora está sendo frita, né? Sendo cozida. Ô, Max, E elas dependem desses caras, desses anunciantes. Esses caras têm muita grana. Agora, sabe por que eles têm muita grana? Por que eles têm muita grana? Vamos ver como é que foi a estrutura do negócio deles. Nós jogamos 300 milhões, Petro jogou 300 milhões, eles disseram que ia entrar com 600, que eu nunca vi, só em Flórida. Prometeram floresta lá e anos depois não tinha registro, não tinha nada secado. Agora pegaram bilhões no FGTS, pegaram bilhões principalmente no BNDES. Por isso o BNDES virou nosso parceiro de mídia atualmente. Compreende? Pegaram muita grana. Então o equity, Quer dizer que o risco é nosso. isso aconteceu e estava acontecendo, né? Quer dizer, isso era a alçada da presidência? Alçada da presidente da Caixa? Sim. Não, a maioria dessas decisões lá do passado aconteceram. Não, mas nesse passado remoto agora. Recente? Recente. Pois é. Era o quê? O que é Alçada desconfortável da para o Estado é que presidência? isso está acontecendo agora. Então, Tá? Nós estamos governo com uma empresa, com esse cara, querendo passar a perna na gente, querendo sair, tirar a gente de uma guerra, um negócio, dizendo que a empresa valia 400 milhões, logo 8% de 400 milhões é quanto? Não dava nem o valor original que a gente entrou há 10 anos atrás. Era isso que ele queria devolver para a gente. Se a gente aprova, se fica consolidada aquela primeira avaliação de 390 milhões, na hora que a gente sair, ele falou: te pago teus 8% de 390 milhões. Percebe? Não dá nem o valor sem correção de quanto a gente colocou a 10 anos atrás. Aí eu sou o espertalhão. Eu sou o seu Pantoja, que quero me apropriar do patrimônio daquela santidade. Percebe? Isso você não conhece. É isso que estava nos angustiando. Está numa luta com risco de vida, sim, dando pessoas que jogam pesado, jogam bruto, defendendo o padrão da fundação, e ninguém queria tocar, ele quer tocar nesses assuntos. Porque mexe com o Planalto. Cara, foi para isso que eu fui eleito. Eu não tenho nada a ver com o Planalto. Eu tenho a ver com os colegas que vão depender desse. Não pode
Temos que cobrar da Caixa, o OC. Eu não tenho nada a ver com o OC, cara. O OC é o presidente da Caixa. Ele pode, sem ser presidente da Caixa, um colega da Caixa, igual a mim. Mas a Caixa tem que pagar para a gente também. Eu cheguei para cobrar da Caixa. Eu cheguei ali para dizer, Caixa, você se omitiu ao não fiscalizar, era sua obrigação. Tudo que foi feito, você nomeou gestores, esses gestores fizeram péssimos negócios, que deram tremendos prejuízos para a população, e vocês não querem reconhecer a responsabilidade disso. Vocês reestruturaram planos, aumentando o custo do plano, e não puseram dinheiro. Não é só dinheiro, não nasce grama. Vocês trouxeram Caixa, Banco Comercial, Caixa Gestora de Terceiro, trouxeram negócios horrorosos para a fundação. Trouxeram o Sete Brasil, trouxeram teve um monte desses tipos. Quem trouxe foi a Caixa. Ela ganhou taxas, ela lucrou, ela publicou, fez média com o tamanho do patrimônio que ela administrava, e agora ela não quer sequer reconhecer a responsabilidade dela nos filhos. Aceita-se que eu cobre do Bradesco e do Santander, quando eles eram responsáveis pelos filhos e deram problema, e não quer cobrar da Caixa por quê? Eu não tenho nada a ver com isso, cara. A Caixa Banco Comercial é um banco comercial para mim. A minha transação, o meu nível de comunicação é Caixa Conquistadora. Nossa relação é legal, baseada numa lei. A Caixa Banco Comercial pisou na bola, tem que ser punida como o Bradesco e Santander. Sim, querido. Não está sendo cobrado. Não está sendo cobrado. Você já deve ter ouvido o presidente falar, em algumas palestras dele, que ele prefere renunciar a cobrar da Caixa. Exatamente. Não foi para isso que ele foi eleito. Então, meu amigo, estamos divergindo como é para divergir. Você representa o OC, que representa a Caixa. Eu represento participantes. Não me venha com proposta de mandar conta para o bolso dos participantes, porque eu não vou concordar. Eu até admiti, porque a lei manda que a gente faça o plano de equacionamento, mas a proposta lá atrás, quando a gente fez o primeiro plano de equacionamento, pelo mínimo, era para que, com uma nova gestão, com um novo momento, a gente tivesse tempo para estudar e cobrar da Caixa. Agora chega um novo presidente e fala, não vou cobrar da Caixa. Como assim? Então vou passar a conta para os participantes de dívida que tem um responsável, Código Civil puro, quem provoca dano a terceiro, o que a lei prevê no Código Civil? Direito de o dever de assassina. Esse é um problema que a gente está vivendo hoje. Então, agora mesmo acabou de discutir a questão do equacionamento, não fechou. Foi um problema sério. Ainda tivemos problemas de interpretação enorme do equacionamento do soldado. E a gente disse, vamos equacionar pelo mínimo de novo, para cobrar da Caixa. Não vou jogar 100% da equação que vou matar os aposentados. Mas não é essa o pensamento vigente lá dentro. Então entendam bem quem fala em nome de vocês. Eu posso não ter tido o voto de vocês, que vocês me conheciam no passado, mas eu represento vocês, porque eu sou um de vocês. Quem chegou ali naquela cadeira de presidente representa os interesses da Caixa. Entendam bem essa diferença. De tudo que eu disser hoje, que vocês se lembrarem disso, eu já dou a minha noite como conquistada, ganho. Tá? Quem senta na Caixa nomeado não representa o interesse dos participantes. Ele está ali com uma agenda dentro da Caixa, que vem da Fazenda, que vem do Planalto. Inclusive, nem a transparência que foi prometida está sendo feita. Não adianta chegar aqui para você e dizer, eu não concordo com o voto de Minerva, não vou usar, mas não vou mudar. Exato. Então Prezados, ficou em cima do muro do use mesmo um jeito. pouco
do raciocínio possível. A gente questionou isso e ele realmente disse isso. Eu disse, mas o que adianta? Você sai, entra outro e o voto Minerva volta. Ele disse, mas quando estiver comigo não vai. Eu disse, não, aí não adianta, ou regulariza ou não regulariza. Vocês percebem que é um conflito enorme lá dentro? Nós querendo e sem o poder, porque nós temos um voto a menos do que eles. Nós podemos apresentar proposição, então nós apresentamos proposição de acabar com o voto Minerva. Está enrolado lá até hoje, não andou, mas apresentamos. Toda hora criam um subterfúgio para jogar para lá, empurrar para lá, aqueles embargos de gaveta que ficam circulando, aquela embargo circulatório. Apresentamos proposta para plena transparência, ou seja, transparência ativa. Tudo que acontece na FUNCEF tem que ser imediatamente divulgado para vocês. É uma obrigação nossa, é um direito de vocês e está previsto na Constituição. Tá? Lá na Constituição, artigo que trata já te passo a palavra, dessa questão de transparência, diz que é obrigado a transparência. Aí, exceto aquilo que a lei protege, conta corrente, pessoas, não posso divulgar, dados de saúde, o resto, tudo que a Fundação faz, tudo que é discutido na Fundação, nos nossos colegiados, seja a diretoria, seja no Conselho Deliberativo, seja no Conselho Fiscal, é obrigação da FUNCEF publicar. Por que ele não publica a ata da FUNCEF até hoje? Por que não pode ser sério? Ser obrigado a fazer? Então, se esse nível de transparência vocês não têm até hoje, não é porque nós estamos alinhados com esse comportamento, nós somos contra isso. Só que nós não conseguimos, não temos o comando dado. Nós temos 3 cadeiras, mandamos na nossa diretoria, mas não mandamos na fundação toda. Tá? Então, é outra proposta que a gente fez de transparência, está lá, um grupo de trabalho que está estudando e o tempo está passando. E vocês têm informações e coisas bárbaras sendo discutidas semana dessa. Vocês não discutem. Para mim, as discussões da diretoria e do Conselho Deliberativo deveriam ser filmadas com câmera, online, como acontece no Supremo Tribunal Federal. Prezados, é um colegiado lá também, né? Escutem, vocês não assistem às decisões. Acaso a gente discute alguma coisa na fundação de maior importância do que se discute no Supremo, para justificar que não prestemos contas aos donos do dinheiro? Se hoje tudo está aberto. A colega queria falar, por favor. Levanta um pouquinho mais alto que tem um. Chega um pouquinho mais na frente.